Olá, eu sou o cantor Scott Blaze e estou falando diretamente de Fortaleza, capital do nosso queridíssimo e amado estado do Ceará, Brasil. Pois é, pessoal, olha só, aqui com mais um assunto. Falar um pouquinho sobre só uma curiosidadezinha, quase não saía. O que acontece? É, eu não sei onde foi que eu vi essa história. Que eu vi não, que eu ouvi, né? Eu creio, acho que foi no rádio, quando eu estava em São Paulo. Alguém contando essa história. E eu nunca esqueci, mas ficou na minha lembrança, né? Se tiver, tô falando assim porque é, eu não eu não tô muito por dentro e eu gosto sempre de, como se diz assim, eu gosto sempre de, quando a gente tem certeza 100% de algo, a gente fala com muita propriedade. Mas isso aí eu não tô lembrado. Eu lembro que eu ouvi, né? Eu lembro que eu ouvi alguém falando no rádio, contando essa história. Mas para mim não está muito nitidamente, mas eu creio que seja verdadeira, né? Eu lembro que eu estava em São Paulo, né? E se a história estiver distorcida, né? Distorcida, que eu não. Aí me perdoe aí, mas mesmo se eu não estiver contando ela corretamente, mas, mas com certeza o pouco que eu falar deve ser verdade, não é mentira, né? De acordo com o que eu vi, né? De acordo com o que eu ouvi. A pessoa falando, não sei qual a rádio, sei que eu estava ouvindo alguém falando, algum locutor falando, não me recordo, eu estava em São Paulo, né? Entendeu? Mas, mas independentemente de qualquer coisa, ou se seja uma história ilustrativa, mas eu creio que não seja, eu creio que seja verdade, eu creio que seja verdade mesmo. Mas não estou por dentro, até porque quando eu vou fazer um vídeo assim, eu não pesquiso nada, né? Eu chego simplesmente, eu lembrei dessa história, eu falei, vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? E, no entanto, hoje na era da digitalização, do mundo globalizado, na época da internet, da facilidade para você pesquisar, eu poderia ir lá pesquisar sobre isso, mas eu não fui. Achei melhor falar assim, do meu jeito, da minha maneira, né? Então é assim. Então, mais ou menos isso. Aí, como eu falei, eu estava ouvindo alguém falando, uma rádio em São Paulo, que eu não me recordo o locutor nem a rádio, mas falando que, contando essa história, que em um dos estados americanos, que eu não me recordo também, ia passando uma criança, não sei, com 10 anos de idade, ou 10 anos, ou 11 ou 12, uma coisa assim, não sei. Ia passando uma criança, um menino, e era numa localidade do interior, na beira da estrada, e não tinha muitas casas, e passou assim, já o dia já estava indo embora e a noite, digamos assim, não tardava a chegar. Aí ele chegou, pediu, essa criança pediu arranjo ao morador, né? Ao morador. Falou que é só para dormir, coisa e tal, assim assado, que eu não quero andar sozinho. A criança e o morador, né? O casal, enfim, viu a criança lá, falou, olha, vá, vá dormir ali naquele quarto. Tem o quarto das ferramentas, né? Das ferramentas, vá dormir ali. Tudo bem, aí à noite, chegou a noite rapidinho, né? Ele chegou, tomou café, deram café pra ele, janta, essas coisas assim. Depois ele foi dormir. Foi dormir.
e no seu quartinho, né? Aí tudo bem. Aí dormiu, depois no outro dia agradeceu o pessoal e foi embora. Pronto, foi embora. É, feliz. E o casal também feliz, porque deu a sua ajuda, né? Fez a sua parte, ajudou a criança. Pronto, ela foi embora, dizendo que ia para tal lugar, que eu não me recordo também. Aí tudo bem. Aí passou o tempo, passou o tempo. Depois de muitos anos, aí, aí ganhou para presidente da República nos Estados Unidos um presidente chamado George Wilson. George Wilson ganhou para presidente da República. Aí, olha só, o presidente da República ganhou, tal. Aí, nome pra lá, nome pra cá, e tudo bem. Aí, esse senhor que deu arranjo para essa criança, quando foi quer dizer, essa criança, quando saiu de lá, sabe criança que gosta de ficar riscando a porta, riscando as madeiras? Aí pegou e escreveu o nome George Wilson, essa criança, quando, quando pediu arranjo lá. Pronto, aí a pessoa viu, tal, e falou, foi criança aqui, coisa de criança que gosta de riscar as coisas, né? Como era quarto de ferramenta, ninguém apagou, deixou lá, né? George Wilson, ó, ele não tinha o que fazer, ficou riscando, escreveu o nome dele, que é comum muita gente ficar escrevendo seu nome nas portas de escolas, das escolas, em qualquer porta, em ônibus, né, em transporte público, e em vários lugares, né? Aí tudo bem, só que depois que o presidente George Wilson ganhou, aí a pessoa, aí eles lá nem se tocavam, aí daqui a pouco, depois de um tempo, eles se lembraram, rapaz, esse nome aqui, George Wilson, aí fizeram a conta, né? Aí caiu a ficha. Aí fizeram a conta. O menino veio, a criança veio, pediu arranjo naquele tempo. George Wilson. Aí, compararam os tempos, né? Então ele já agora está com uma certa idade assim assado e ganhou para presidente. E quando observaram direitinho, analisaram, aquela criança que pediu arranjo, que deixou o nome George Wilson, era sim o atual presidente da República dos Estados Unidos. Entendeu como são as coisas? Então é uma coisa assim, uma curiosidade, uma coisa simples, uma historinha simples, mas é uma coisa que é para você se pensar, para você ver que, moral da história, tudo é possível, que para quando você vê uma pessoa, uma criança, seja qual for, vamos supor assim, diga uma criança, às vezes nasce uma criança no interior, eu sou do Brasil, no interior, vou falar do Brasil, no interior da sua cidade, aí tá lá aquela criança pobre, descalça, pés no chão, a barriga cheia de lombriga, aí você passa, não dá nada para aquela criança, coisa e tal. Às vezes não dá nem atenção para ela, mas o tempo vai passando e o destino leva ela ao que é ser um presidente da República como George Wilson e outros. Então não quer dizer que só o presidente é importante, merece não, quer dizer, todo mundo tem que ser tratado com dignidade e com respeito, seja a criança de pé no chão, barriguda, com a barriga cheia de lombriga e magra, como a criança robusta, como o presidente da República, como o Papa, como todo mundo, né? A gente quer dizer, só uma curiosidade, né? Que é para a pessoa pensar e repensar que a vida dá várias voltas. A roda gigante roda. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, tá bom? Foi isso que eu queria falar, tocar no assunto, tá bom?